recebendo o nosso irmão Jorge Medeiros, da cidade do Rio de Janeiro, que estará hoje ministrando uma palestra, uma das 3 palestras, hoje a última, com o tema A Ciência Espírita. Então nós vamos agora dar início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 100 Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções e do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade que criou, adverte-o e o sustenta. Muitas vezes ela permanece impotente diante do sofisma da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa, precisamente, no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do próximo. Termina no limite em que não queireis poder ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. É com muita alegria que eu volto a este lar tão aconchegante, na presença de todos vocês, que pacientemente vêm aqui para ouvir algumas considerações a respeito da doutrina espírita e a oportunidade que vocês me dão de trabalhar no meio. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado de antemão a vocês e que Deus nos ampare nessa hora que a gente tem aí de reflexão. Quando vocês viram esse tema, né, ciência espírita, quem se assustou com um tema? Ninguém? Assim, meu Deus, ciência espírita, que vem aí, hein? Vai falar de coisa difícil, é isso? Muita gente deve ter pensado isso. Mas eu tenho uma boa notícia. Na verdade, nosso objetivo é desmistificar o conceito, trazer o conceito de doutrina espírita de acordo com o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores. Ok? Talvez muitos de vocês são especialistas em ciência espírita e nem sabem. Então vamos lá. Primeiro, algumas perguntas. O que é ciência espírita? Ciência espírita é falar de física quântica e relatividade. Eu já vi muitos livros, né? A ciência espírita, ele fala de física quântica, relatividade, as partículas. A partícula tal é o fluido cósmico universal. Não sei se vocês já viram essas, né? Descobriram que o átomo é o fluido cósmico universal. Aí descobriram que o átomo se divide. Aí descobriram o quark. Não, o quark é o fluido cósmico universal. E as pessoas ficam tentando qual vai ser a partícula que será o fluido cósmico universal. Então, para que vocês relaxem, quem for lá no livro dos médiuns, Kardec pergunta: como podemos encontrar a matéria na sua maior simplicidade? E aí os espíritos respondem para Kardec: para você encontrar a matéria no seu estado mais simples, mais puro, você deve ascender ao mundo dos espíritos puros. Então, não vai ser na Terra que vamos achar a partícula fundamental do universo, ok? Mas nós deixamos aqueles que querem fazer as suas analogias.
mas não é a analogia da doutrina espírita. Então, falar de ciência espírita é falar de química? Será que é falar de química? Falar de ciência da matéria? Não. Não e não. A ciência espírita não é a ciência da matéria. Então, se qualquer lugar que você ouvir falar de ciência espírita e começar a falar de ciência da matéria, não está falando de ciência espírita. Apesar de que o conhecimento da ciência material ajuda em alguns entendimentos. Okay? Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos: a ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Mesmo porque os cientistas não estão preocupados com o espírito, não estão procurando o espírito e não vão encontrar o espírito. Porque o espírito foge a todo e qualquer instrumento de análise. Porque o corpo espiritual não é formado da matéria no estado em que a ciência busca e estuda. Pretender deferir a questão da ciência equivalia a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. A começar que a maioria deles nem em Deus acredita. Então, se você chegar e for falar de espírito, fazer um trabalho acadêmico e começar a falar Deus e espírito, a banca nem termina de ler. Nem termina de ler. Então, outra coisa, o espiritismo, vamos lá. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra debaixo do seu escapelo, como encontra um nervo, ou porque não vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Colocando num ponto de vista exclusivamente material, segue-se que tenha razão. Contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Kardec é muito claro em dizer: o espiritismo não é da alçada da ciência. Então, falar de física quântica não tem nada a ver de falar de ciência espírita. Ah, Jorge, mas eu li livros sobre cura quântica, eu também li, né? As pessoas podem escrever o que elas quiserem, mas o processo de cura é o mesmo. É o fluido salutar que sai do passista, centuplicado pelo espírito que chega na pessoa, no paciente, e se ele estiver receptivo, vai transformar molécula por molécula, e aí a pessoa vai ficar curada. Ok? Tudo bem? Aproximar? Tá bem. Olha lá. Agora vamos entender então o que é a ciência espírita. Já que a ciência espírita não é ciência material, o que é a ciência espírita? A ciência espírita compreende em duas partes: experimental e uma relativa às manifestações gerais, isso é. A parte experimental da ciência espírita é aquela que a pessoa fica ali. Vamos lá, vamos ver se ele levanta essa mesa.
levantou, o que houve? Teve um fluido, que fluido é esse? E fica ali fazendo aqueles experimentos. E ele diz: outra relativa às manifestações inteligentes, aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. Então Kardec dá pouquíssimo valor à experimentação mediúnica. Deu para perceber ali? Ele está dizendo que alguém que fica só no experimento, vamos ver, Maria, teve uma aparição, não teve, tá? Quem fica só nisso, Kardec diz, é como alguém que acha que está estudando física, fazendo experimento do Ludião ou do foguetinho, porque não penetrou na complexidade da ciência. Então, a ciência espírita, ela vai muito além, porque ela tem consequências. E aí é o que nós vamos ver. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então ele está definindo ali o que é ciência espírita. Ciência espírita, olha lá, consiste em quê? Na relação que se estabelece entre nós e os espíritos. Então, estudar esta relação, como é essa relação, que tipo de espírito está trazendo, qual é a informação, qual foi a condição, qual foi o médium, quais são as consequências dessa mensagem, essa é a parte mais importante da ciência espírita. Então, estudar a mediunidade e entrar em relação com os espíritos e aprender cada vez mais como se estabelece essa relação, como identificar em que grau da escala espírita aquele ser está. Isso consiste a ciência espírita. Não é diferente do que se imaginava? Que as pessoas acham que para falar de ciência espírita tem que ser formado em faculdade. Kardec não fala nada disso. E ele ainda fala, né? A pessoa pode ser um excelente matemático e não saber nada de espiritismo. Uma pessoa pode ser um excelente matemático e não saber nada de biologia. Não é verdade? Não é porque ela é acadêmica. Então, Kardec está dizendo, a ciência espírita consiste nas relações. Quanto mais eu conheço as nuances dessas relações, mais eu conheço a ciência espírita. Porque ela é uma ciência de observação. Ela não é a ciência como a definição geral de ciência. Geralmente a pessoa fala, o espiritismo é ciência, filosofia, religião, mas pensando que a ciência é como uma ciência material. E o espiritismo também não é uma religião no sentido da definição que as pessoas dão de religião. Eu tenho que entender o que ele está querendo dizer lá. Mas nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Olha só o que Herculano Pires diz. Qualquer novidade que apareça no meio doutrinário pode revelar a sua legitimidade ou a sua falsidade num simples toque dos seus princípios com os princípios da doutrina codificada. Se eu conheço a doutrina espírita com profundidade, eu posso estabelecer e saber o que tem a ver com a doutrina espírita, como foi o fenômeno, se o espírito tem condições de ajudar ou se quer ser ajudado, qual é a condição daquele espírito, qual é a condição do médium. Eu é que tenho que estudar. Se eu faço isso, eu estou me aprofundando na ciência espírita. Por isso que os médiums, independente do tempo de casa espírita, de centro espírita, têm que estudar, sempre. Porque se não estudar, como diz um amigo meu, aquele que fica fora da manada vira papa de onça. Né? Vira papá de onça. Se deixa de estudar,
Daqui a pouco começa a confundir tudo. E aí uma outra questão, que as pessoas quando falam de ciência, né? O magnetismo, não tem isso? Vamos dar um passe magnético. Quem já ouviu falar em passe magnético? Aí fala passe magnético. Não usa não, né? Mas muitos lugares falam, né? Passe magnético. Falando de tal tem um poder magnético. E as pessoas, está falando de física. O que é o magnetismo animal? Kardec fala de magnetismo animal. E aí, para falar de magnetismo animal, o que eu fiz? Eu fui lá nos magnetizadores. Quem criou a ciência do magnetismo animal foi um doutor, um médico chamado Mesmer. E os seus discípulos trazem as definições de magnetismo. Olha lá. O magnetismo é a faculdade que o homem tem de exercer sobre seus semelhantes uma influência salutar, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que faz viver. Essa é a definição de magnetismo. É a ação de um homem exerce sobre o outro. Por que a palavra magnetismo entrou? Nós vamos entrar nessa questão. Um outro discípulo. Dá-se o nome de magnetismo animal à influência oculta que seres organizados exercem à distância um sobre o outro. Então, eles usam essa palavra magnetismo por quê? Quando eu pego um ímã e um prego, não é isso? Você vê que tem uma atração aí, não é isso? Você não vê fio nenhum, mas você vê uma atração. Então eles fizeram uma analogia, como se fosse um magnetismo. Como se fosse o magnetismo. Tem um magnetismo mineral, então esse magnetismo é um magnetismo animal. Mas esse chamado magnetismo animal não tem nada a ver com a física. Nada a ver com a física. Quem disser que tem a ver com a física é porque não entendeu. Vamos ver o que Kardec fala. Esse aqui não. Esse aqui. Olha lá, Kardec faz a definição de magnetismo animal. Do Magnus. Ímã. Assim chamado por analogia com o magnetismo mineral. Aí Kardec vem explicando. Demonstrou-se a experiência que não existe tal analogia. Não tem nenhuma analogia entre o magnetismo do ímã com o magnetismo animal. Ou que é apenas aparente. Assim, a denominação não é exata, como, porém, foi consagrada pelo emprego universal e como, por outro lado, o epíteto que é adicionado não permite equívocos, haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão. Algumas pessoas substituem por mesmerismo, mas até agora a tentativa não prevaleceu. O magnetismo animal pode assim ser definido: ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, o Kardec é muito claro em dizer que não tem nenhuma analogia. Às vezes a pessoa está explicando, é igual o ímã, né? É como na física. Não tem nenhuma analogia. Se existe, é só essa questão que é a distância, mais nada. Então, até nisso, quando alguém fala passe magnético, não sei o que magnético, não tem nada a ver com a física. Olha só que interessante. Engraçado que a animação fugiu ali. O Kardec começou a estudar a questão do que hoje nós chamamos de passe. Por que nós chamamos de passe? É uma questão histórica. Kardec nunca usou, você nunca vai achar nas 21 obras fundamentais a expressão passista. Kardec conhecia a expressão passista, mas fez questão de não usar. O Kardec, antes de
entrar em contato com as mesas girantes, ele estudava o magnetismo, ele era um magnetizador. Ele estudou o magnetismo durante 30 anos. Então o sonambulismo, a hipnose induzida, todos esses fenômenos ele conhecia e conhecia muito. Para ter ideia, as 21 obras espíritas que ele publicou foi de 55 a 69, nem 20 anos. Mas o magnetismo ele estudou por 30 anos. Então o que ele fez? Ele chamou de médium curador. Médium curador, em oposição aos magnetizadores. Porque o magnetizador não acreditava em nada, ele acreditava só no seu poder. E ele se desgastava doando o fluido, às vezes curava, às vezes não. O médium curador, ele doa o seu fluido, mas tem um espírito que derrama o fluido dele também sobre o médium, que passa para o paciente. Então Kardec, o que ele faz? Espera aí, eu estou estudando aqui, eu conheço o que é o magnetismo, mas eu estou fazendo um estudo. Então, o que é melhor? Já que eu sou um espírita, vamos evocar o pai do magnetismo, que é o Mesmer. Então ele evoca o Mesmer. Então, o que acontece? Historicamente, quando as pessoas começaram a estudar a terapêutica espírita, que nós chamamos de passe, elas, por não terem estudado as obras de Kardec, o que eles fizeram? Foram buscar nas obras dos magnetizadores. E aí pegaram essa ritualística que é usada em muitos centros espíritas, passe circular, longitudinal, passe isso, passe aquilo. Os magnetizadores, aqueles que anteriores, faziam isso. E aí o Kardec então faz o quê? Evoca o Mesmer, que é o cara que iniciou esse processo, que é o que conhece mais do assunto, para falar. Kardec faz um estudo sobre o passe, tem 2 páginas, mas vale mais do que muitos livros aí calhamaços. O Kardec faz, no estudo sobre o passe ele faz? Ele evoca um grande curador chamado Paulo de Tarso. Aí o Paulo de Tarso dá um texto sobre a cura, depois ele evoca o Mesmer e depois ele mesmo dá, porque ele também era um especialista no assunto. E aí quando ele evoca o Mesmer para falar sobre a cura, vamos ver o que o Mesmer fala. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão poderoso e produz essas curas qualificadas de milagrosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Ao passo que o magnetizador se esgota frequentemente em vão em fazer passes. O médium curador infiltra o fluido regenerador pela única imposição de mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Mas esse concurso não é concedido senão a fé sincera e a pureza de intenção. Então, o Mesmer, o autor, o criador do magnetismo, do mesmerismo também pode ser usado, ele diz que o magnetizador faz passes, porque ele conhecia as técnicas. Agora, o médium curador cura pela simples imposição de mãos. Ah, Jorge, mas eu faço. Não tem problema, tá? Não tem problema. Aqui nós estamos estudando. A doutrina espírita ela traz as leis e nós recebemos, como diz o Lázaro nessa mensagem de um dever, existe o consentimento da razão e o consentimento do coração. Uma coisa é eu saber que aquilo é daquela forma, outra coisa é eu fazer. Eu posso saber, eu sei, e muita gente sabe, que se passar embaixo da escada não vai morrer. Mas muita gente não passa. É ou não é? Isso é o consentimento da razão. Eu sei, mas o coração ainda não está preparado. Certo? Então, não tem problema. Aqui nós estamos estudando a lei. E vamos ver se não está com analogia em Jesus. O que Jesus fala sobre a cura?
Estendei a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, mais simples ficam as coisas. Se está complicando, fica complicado. O progresso simplifica. As leis simplificam. Nós é que complicamos. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão está para o homem. Pelo pensamento ele imprime neste fluido tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Isto é, os químicos manipulam os gases, eles precisam usar a mão, certo? Nós somos espíritos e nós utilizamos os fluidos não pelas mãos, mas pelo pensamento. Gesto não agrega qualidade ao fluido. Não é porque eu fiz assim que o fluido acelera, que eu fiz assim, retarda. Se for assim, acalma. Se for assim, não. É o pensamento. E não é lógico? Olha só, preste atenção. Eu estou aqui. Aí eu vou para ela aqui, te dar um passo, tá? Mais de mentirinha, tudo bem? Aí eu venho. Eu estou super agitado. Aí eu vou dar um passo para você, passo calmante. Eu não sei como é que eu passo calmante, mas ele naquele assim. Aí estou dando um passo calmante nela, mas eu estou agitado. O fluido que está à minha volta é um fluido de paz? Não. Por quê? Quem manipula o fluido é o pensamento. Meu pensamento não está em equilíbrio. Percebe? A simplicidade da coisa. Um exemplo. De novo, eu peguei para Cristo. Aí, ela está com um problema espiritual. Aí tem um médium vidente. Tem ali um médium vidente. Aí ele está vendo. Aí, tá aqui, eu estou na palestra, aí ele vê, daqui a pouco, você está com um problema espiritual. Ele não sabe. Aí, aparece um espírito, vem um espírito. Aí para aqui do teu ladinho assim. E a palestra está correndo, ele está aqui parado, e ele está vendo. Aí no final da palestra, né? Você está aqui, aí ele chega para você, não, olha, eu não sei o que aconteceu não, mas tinha um espírito do teu lado. O que ele estava fazendo? Não sei. Hã? É ou não é? Agora vamos na mesma situação, o mesmo problema, o mesmo médico, aí está aqui. Aí no meio da palestra está correndo, aí tem um espírito assim, ó. Aí acaba a palestra, ele se aproxima, olha, os bons espíritos estavam te dando um passe, minha irmã. Hã? É ou não é? Sim ou não? Você foi muito ajudada nessa... Hã? Não é assim? É. Então, nos dois casos, o espírito podia estar dando passe. Porque o passe é irradiação, é o pensamento do espírito para ela. Mas a gente que está preso à forma, ainda acha que precisa de mão. E não precisa de mão. Maneta pode dar passe. Cego pode dar passe. Tá? Só não pode dar passe sem cabeça, porque sem cabeça a gente morre, né? Aí, mas... Percebe? Porque é o sentimento, é o pensamento. Ah, Jorge, mas em todas aquelas técnicas daqueles livros... Você leu? Gostou? Beleza. Não tem problema. O mesmo exemplo que eu usei aqui ontem. Você vai ao médico, tá? Aí você está com uma tremenda dor de cabeça. Aí o médico chega para você, você está com dor de cabeça, né? Você já está com outro problema, tá? Eu estou com uma dor de cabeça, o médico, tudo bem, olha só. Toma esses dois aqui, 2 melhoral, tá? Aí você chega ali na esquina, reza 2 Ave Marias, depois, chegar em casa, você acende uma vela, tá? E dá 7 voltas em torno da tua casa, entrou, toma a pílula, ok? Ela vai ficar curada da dor de cabeça? Não?
Vai. Por que ela vai ficar curada da dor de cabeça? Não é porque ela tomou remédio, gente. Ué, ela tomou remédio. Se ela não parasse e falasse, não vou parar na esquina não, vou direto, e tomasse o remédio, ela ia ficar curada da dor de cabeça? Então, o que foi depois fica conforme o freguês, não tem problema. Não tem problema. É porque a gente também tem esse negócio, não, então é o errado, não, vamos parar com esse negócio de errado, vamos entender o fenômeno e cada um faz de acordo. Claro que o ideal é que o centro tenha um padrão, e cada um faz de uma forma. Naturalmente as pessoas que ficam observando, se eu quero daquele ali, que aquele ali eu gostei daquele, né? Fica tipo estante de vitrine de loja, né? Não, falando de dar os palos dedos, aquele que eu quero, aquele ali é mais forte. Então, o ideal é que tenha um padrão. No nosso centro, as pessoas se enfileiram assim e elas entram, né? E aí o que acontece? Ser humano é tudo igual. Aí tem um fulano, aí eu gosto do fulano, ela já começa a me contar, tem 7 pessoas, 7 não, porque 7 é conta de 22, vamos 8. Tem 8 pessoas, ela fala assim, fulano de tal é o quarto. Aí na hora da fila ele quer ser o quarto, né? Aí a gente faz o quê? Aí entra todo mundo, aí ele faz o quarto. Aí quando vai entrar outra leva, a gente muda todo mundo. Só para a pessoa aprender, mas é isso, a gente tem essa tendência, normal. Tá? Então, a ciência espírita mostra pra gente que o processo é esse. O que é o passe? Você vai doar o seu fluido, tem que estar bem, porque se você não estiver bem, você vai doar o fluido com desequilíbrio e vai prejudicar o outro. Com a assistência dos espíritos que vão centuplicar o teu fluido magnético animal com o fluido espiritual dele. E se a pessoa estiver receptiva, aí vem aquela questão toda do merecimento, blá, 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 o processo acontece. Kardec é muito claro ao dizer, porque isso é uma ciência, gente. Se a pessoa não estiver bem, ela vai infundir fluidos nocivos na pessoa, e ela vai sair com dor de cabeça mesmo. Por isso que quem conhece a ciência espírita e sabe que não está bem, fala, olha, hoje eu não vou tomar passe. Vou dar passe, hoje eu vou tomar. Agora, não é tomar e dar. Imagina o seguinte, olha, eu vou lá no Hemorrio aqui, não sei como é que é, qual é o nome? Hemocentro? Tá, Hemocentro, é mesmo. Aí vou lá no Hemocentro, vou doar sangue, tá? Aí eu chego e dou, pá, tira aí. Fala assim, não, agora bota um pouquinho aqui. É assim que a gente faz? Não, né? Ou você precisa e recebe, ou você tem e doa. Se você está em equilíbrio, você doa. Se você não está em equilíbrio, recebe. Ponto. Acabou. É a mesma coisa. Mas o Espírito fala isso, o Espírito fala aquilo. Sim, os Espíritos falam muitas coisas. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos dos quais são testemunhos, ou são testemunhas, e aos quais concorrem com frequência maquinalmente, tal como os ignorantes da Terra não sabem explicar os efeitos da luz e da eletricidade, e dizem como veem e entendem. Isso, quem quiser ver uma prova clara do que é isso aí, vê lá no livro dos médiuns, o fenômeno de transporte. Cara, tem um espírito lá que faz o transporte, aí joga flor em cima da mesa. Aí Kardec vai entrevistar o espírito. Como é que você faz isso? Eu faço assim. Aí vem o São Luís. Não é nada disso. É assim, assim, assim. E como é que você pegou lá? Eu peguei assim. Não, na verdade não é isso não. Por quê? Os espíritos mais elevados conhecem o processo. Os menos elevados veem. O problema é que o menos elevado toma o efeito pela causa. Esse é que é o problema. O efeito pela causa. Então, um exemplo. A nossa irmã aqui, qual é o seu nome? Luciene. A Luciene morreu. Você morreu agora, tá? Pum, morreu. Pá! Morreu. Aí, na reunião mediúnica aparece a Luciene. Como ela vai aparecer? De óculos ou sem óculos? De óculos. De óculos ela vai aparecer. Por quê? Porque a Luciene não se imagina sem óculos.
Ah, fala assim, ela comprou na ótica espiritual. Não. A imagem que ela tem dela mesma é de uma pessoa sem óculos. E o perispírito é reflexo do espírito. Então, ela se imagina de óculos. Então, ela cria um óculos fluídico. Desde o momento em que ela deixa de se preocupar com o óculos desaparece. Mas para quem olha no mundo espiritual, assim, tem um óculos espiritual, eu vi, eu toquei, e toca mesmo. Uma vez uma pessoa falou assim, quem faz tatuagem marca o perispírito. Não faça tatuagem porque a tatuagem marca o perispírito. Como é que marca o perispírito? Não marca nada, gente. Não marca nada. Agora, claro, o cara desenhou um dragão aqui, né? Quando ele desencarnar, ele vai se ver como um dragão dele aqui. A pessoa, tá vendo? Ela ficou marcado. Não é ficou marcado. É concentração do pensamento. Desde o momento em que ele não quer mais aquela imagem, a imagem deixa de estar ali. Quanto mais evoluído, mais fácil isso acontece. Ok? Então, por quê? Às vezes o espírito que está narrando, ele está pegando o efeito pela causa. Isso é estudar a ciência espírita, gente. Não é falar de física quântica. Isso é ciência espírita, entender essas coisas. Imagina o seguinte, olha só. Duas pessoas, tá? Duas pessoas que vão morrer da mesma situação. Não vou te pegar agora não, tá? Imagina o seguinte. Um homem de bem, um cristão, que está defendendo as pessoas, viveu a vida pelo bem, e aí porque ele queria ajudar uma pessoa e o outro não queria, ela vai dar um tiro na cabeça dele. Pá! Aí ele morre. Beleza? Morreu. Uma outra pessoa egoísta, ou não tão egoísta, mas uma pessoa que não tem muito apreço à espiritualidade, não conhece, e por causa de uma decepção na vida, quer se matar. Aí ela vai e dá um tiro na cabeça e morre. Aí você vai no mundo espiritual e olha as duas pessoas. Uma está feliz, ela não é? Está feliz porque morreu fazendo bem. Não tem furo nenhum na cabeça. A outra, você chega lá, tem um furo, está saindo sangue. Quem leu Memória do Suicida, né? Vê essas. Aí fala assim, vai lá, está jorrando sangue espiritual da pessoa. Não é nada disso. É porque aquela pessoa que suicidou, ela cometeu um ato contra a lei de Deus e contra a sua própria consciência. E a consciência fica cobrando, ela não consegue, o pensamento dela não consegue se livrar daquele ato. Como ela não se livra daquele ato, aquele ato fica constante na sua mente, ela continua criando. E aquele buraquinho que está ali é criado pela mente culpada. Não é que tem buraco no perispírito, percebe, gente? Certo? É o mesmo gênero de morte. Por que um tem e o outro não tem? É isso. Efeito e causa. Crítica de Kardec aos espíritos. O Kardec, nós citamos ontem, o Kardec criticava não só os espíritos inferiores, mas também os superiores. Olha o que ele fala de Lamennais. Lamennais era o Herculano Pires lá da Igreja Católica da época do século XIX. Quando a igreja só queria que só tivesse ensino religioso, ele falou, não, tem que ter o ensino laico também. Por que não? Aí, depois, proibiram o ensino religioso, só queriam o ensino laico. Ele falou, não, por que não? Tem que ter também o ensino religioso, vamos ter liberdade, as pessoas têm liberdade. E ele foi perseguido pela própria igreja de tal forma, tentaram de tudo para domar ele e não conseguiram. Até coisas que a gente não vale a pena citar aqui. E quando ele morre, para você ter ideia, o grau de perseguição, no enterro dele, eles proibiram que a população fosse no enterro do Lamennais. E aí
fecharam o cemitério e a população, uma gigante população, ficou do lado de fora do cemitério cantando a Marselhesa enquanto ele estava sendo enterrado. O hino francês, exatamente. E aí o Lamennais desencarna e começa a dar várias comunicações. A maioria delas está no livro dos Médiuns, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Mas o Kardec analisava todas elas. Como o criador da ciência espírita, o que mais conhecia a ciência espírita, ele fala algumas coisas que é interessante para nós conhecermos a ciência espírita. Olha lá. Devemos fazer observar que os espíritos, que só os espíritos chegaram a um grau muito alto de perfeição, estão aptos a julgar as coisas de maneira completamente sadia. Que até lá, qualquer que seja o desenvolvimento de sua inteligência e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos imbuídos das suas ideias terrestres e ver as coisas do ponto de vista pessoal, o que explica as contradições que se encontram frequentemente em suas apreciações. Lamennais nos parece estar nesse caso. Sem dúvida, há nessas comunicações muito belas e muito boas coisas, como pensamento, como estilo, mas há evidentemente que pode se prestar à crítica, e das quais não assumimos de modo nenhum a responsabilidade. Cada um é livre para delas tirar e encontrar o de bom, para rejeitar o que lhe pareça mal. Só os espíritos perfeitos podem produzir coisas perfeitas. Ora, Lamennais é sem contradita um espírito bom e avançado, mas não tem a pretensão de ser ainda perfeito. E o caráter sombrio e melancólico e místico do homem se reflete incontestavelmente sobre o espírito e, por conseguinte, sobre suas comunicações. Só sob esse ponto de vista já seria um interessante objeto de observações. O que Kardec está dizendo? O Lamennais tinha desencarnado mais ou menos tinha 2 anos. E algumas coisas dele como padre, nas suas mensagens, estavam deixando passar. E o Kardec estava percebendo. E ele fala: Lamennais, você é um cara muito avançado, eu conheço. Mas tem coisas que você está escrevendo aí que não está de acordo com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é um pensamento de um, é a concordância de todos. Então o que Kardec fazia? Pegava as mensagens e dizia: ó, essa daqui não está de acordo. Percebe? Não tem nada de mal. O livro dos Médiuns diz: quanto mais elevado é o nome do Espírito, quanto mais venerando é o nome do Espírito, mais dura tem que ser a crítica sobre a mensagem dele. Por quê? Porque se o Espírito é muito elevado, só pode passar coisa elevada. Se não tiver, é porque tem alguma coisa errada na comunicação. Geralmente a gente faz o contrário. A gente vê a mensagem, eu boto lá Agostinho, a pessoa ali embaixo Agostinho já não é bom, a mensagem é boa, nem livro já diz que é bom por causa do nome. O Kardec diz que pensou o contrário. Se assinou Santo Agostinho, então você tem que ler, reler, passar, ver todos os detalhes para ver se realmente Santo Agostinho não negaria aquela mensagem. Essa é a ciência espírita. Outro espírito aqui, agora não é outro espírito não, aqui é um também desdobrar da ciência espírita. Baltazar, o espírito gastrônomo. Baltazar era um espírito que, quando ele era encarnado, ele era um grande glutão. Ele fazia os banquetes, ao ponto de ele comia. Quando não aguentava mais, ia lá fora, vomitava para poder comer mais. E aí, quando ele desencarnou, um dia ele chegou lá na Sociedade Espírita de Paris: viva o bolinho, viva os salgados, viva... Aí Kardec: o que está vendo, meu irmão? Aqui não tem, que reunião horrível essa, não tem uma comida, não tem um salgadinho. Aí o Kardec faz algumas perguntas a ele, olha lá. Esta mesa está nua, na verdade, é verdade, mas querendo dizer, para que serviria se estivesse carregada de comida, o que faria delas? Olha a pergunta de Kardec, não é? Ele está reclamando que não tinha, mas se tivesse,
Aí o Espírito responde: delas sentiria o perfume como outrora sentia-lhe o gosto. Aí nota de Kardec: esta resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os Espíritos têm as nossas sensações, de que percebem os odores, também quanto os sons. Na falta de poder comer, o espírito material e sensual se repasta nas emanações das comidas. Ele as saboreia pelo odor quando vivo, fazia pelo sentido do gosto. Há, pois, alguma coisa de verdadeiramente material em seu prazer, mas, em definitivo, há mais desejo do que realidade. Esse prazer, mesmo estimulando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservam suas paixões humanas. Aí Kardec pergunta: tem um corpo fluídico? Nós sabemos, mas dizeis, se nesse corpo há um estômago? Aí o espírito responde: estômago fluídico também, onde só odores podem passar. Aí o Kardec pergunta: quando vê comida apetitosa, sentis o desejo de comer? Comê-las? Ai de mim, eu não posso. Mas, para mim, essas comidas são como as flores para vós. Vós a sentis, mas não a comeis. Isso vos contenta, pois bem, estou contente também. Aí olha a pergunta que o Kardec faz, essa aqui é a pergunta-chave. Sentis a necessidade de comer e de beber? Notai, dizemos a necessidade. Há pouco tínhamos dito o desejo. Não é a mesma coisa. Aí ele diz: necessidade não, desejo sim, sempre. Por que ele não tem necessidade? Porque ele não tem um estômago real. Está tudo na mente dele. É um tormento para ele. Ele quer comer, ele deseja. E como ele é um gastrônomo, né? É um gourmet, como se fala hoje em dia, ele, claro que ele não pode se imaginar sem ter um estômago. Na sua mente ele vai criar um estômago e quem olhar vai ver o estômago. Mas é reflexo da condição da mente dele. Ok? Se ele não comer, ele vai morrer, gente? Não, né? Ele já está morto. Então ele não tem necessidade de comer. É apenas tormento da mente. Aqui é a crítica que o Kardec faz ao Lázaro. O mesmo Lázaro aqui. Kardec diz: você está nos dando coisas boas, mas nessa mensagem que você deu dizendo que existe um instinto animal e um instinto moral, não está certo. Kardec corrigia até os codificadores. E corrigia mesmo. Porque tinha que corrigir. É nossa função. Não tem mais ninguém para fazer por nós, não. O Espiritismo coloca todos nós no mesmo nível. A responsabilidade é de todos nós. E Lázaro diz lá no Evangelho: nós somos o guia da humanidade em marcha. O Kardec: você é o guia da humanidade em marcha, mas isso aí está errado. Independente do que você é. O errado é errado. Aqui também um outro fenômeno de a morte. Olha o que o Kardec fala aqui, gente. Esse cura Bezerra era um padre, era uma pessoa muito boa, ajudava muita gente, dava pão para as pessoas. Aí o que acontece? Quando ele morre, ele vai no mundo espiritual e encontra um grupo de pessoas famintas, porque eram pessoas sensuais. Quando vê o padre, gritam: pão, pão! E esse padre diz que essas pessoas tinham uma sensação, um desejo de fome tão grande que eles ficavam um mordendo o outro. Que suplício, né? E aí o Kardec vem dizendo, o Espírito vem dizendo, né? Que eles vêm em vão tentando satisfazer uma necessidade, né? Uma satisfação, uma necessidade imaginária. Então, todos esses problemas que os espíritos passam no mundo espiritual é imaginário, não pode ser satisfeito. E o Kardec diz ainda, esses espíritos, legiões de espíritos continuam na vida corpórea com suas torturas e angústias, mas quais?
aqueles que ainda não estão enfieldados na matéria para se destacar instantaneamente. Isto é uma crueldade do ser supremo? Não, é uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessário ao seu adiantamento. É um prolongamento misto da vida terrestre, durante alguns dias, meses ou alguns anos. Aqui embaixo, Kardec chama esse estado de vida intermediária, que não é nem a vida material, nem a vida espiritual. Então, os espíritos que relatam sentir fome, que estão nesse nível de sentir fome, de criar coisas para satisfazer a sua imaginação relacionada às sensualidades, Kardec chama isso nem de vida espiritual ainda. Ainda é uma vida intermediária. Porque eles estão ainda presos aos delírios e os desejos e a paixão pela matéria. Ok? Essa é uma informação muito importante. Agora, outro espírito aqui para a gente ir terminando, tá? Esse espírito aí é um dos codificadores também. Quem foi esse aí? Foi um pastor protestante. Quem já ouviu falar em escola dominical? Então, quem criou a escola dominical foi esse senhor aí. Olha o que o Kardec fala sobre o senhor, o pastor Cane. Cane, pastor protestante da seita dos unitaristas dos Estados Unidos, morto em 1860, homem de bem, superior em todos os aspectos. Sua filosofia moral é mais puro espiritismo. Isso é que é elogio, né? Um pastor, ele falava, nas pregações dele, dentro da igreja, ele falava sobre a vida após a morte, falava sobre a continuação da vida. Né? Nos Estados Unidos tem estátuas dele e tudo. Tá? E aí, vamos ver o que o Cane fala sobre o que eles pensam. Vamos lá, olha o que o Cane fala. O saber dos espíritos. No estudo do espírito há um erro muito grave. Olha o que ele fala. E que se propaga cada dia mais. E que se torna quase o móvel que manda vir a nós. É que nos crê infalíveis em nossas respostas. Pensa-se que devemos tudo saber, tudo ver, tudo prever. Erro, grande erro. Certamente não estando mais a alma encerrada no corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço, os sentidos da alma se tornam mais finos, mais desenvolvidos. Vemos melhor, entendemos melhor, mas não podemos saber tudo, não podemos estar em toda parte, não temos mesmo o dom da ubiquidade. Que diferença faria entre nós e Deus? Se fosse permitido conhecer o futuro e imaginá-lo pontualmente. Isto é impossível. Agrega novamente sobre aquilo que nós estávamos falando hoje, esse negócio de data, de não sei o que vai acontecer. Um espírito superior, ele diz, não podemos, não sabemos. O outro espírito superior, que acabou de desencarnar com as suas ideias de padre, ainda influenciando, Kardec analisa. Mas nós não, achamos que temos que aceitar tudo o que os espíritos dizem. E isso é um erro que nós cometemos para com eles. Porque o erro que se propaga, os sábios verdadeiros, se tem alguma coisa errada, eles querem e fazem questão de que seja elucidado. Imagina o seguinte, eu sou um cara de falcatrão, eu chego aqui e finjo ser uma pessoa boa, aí todo mundo, Jorginho, um cara tão bonzinho, vem lá do Rio de Janeiro, né, come pão de queijo pra gente, faz o bem, não sei o que, aí desencarna. Aí, só que eu sou um mó salafrário. Aí eu desencarno, estou lá cheio de problema. Aí as pessoas acham que eu sou um santo e fica pedindo coisas a mim. Olha, tem mais um tormento para mim, eu não posso nem resolver o meu. Exatamente. Então, se um espírito que busca a verdade, ele escreveu uma coisa errada, um ditado errado, alguém descobre que é errado, ele é o primeiro a querer que aquilo seja elucidado. Nós não, gostamos de jogar tudo para debaixo do tapete. Então, a ciência espírita é isso, gente. Não é falar de astronomia. A astronomia, quem tem que falar são os astrônomos. Falar de citologia, quem são os patologistas, os médicos. A gente aprende com eles, né? Antigamente, quer ver uma coisa como é que a gente aprende pelo progresso? Antigamente falava assim, fulano de tal é ruim, né? Herdou o sangue do pai dele, né? Assim que a pessoa falava. Hoje em dia fala assim, não, é genético. Com a
conhecimento, né? É genético. Nós que somos espíritas sabemos que, na verdade, pode ter afinidade espiritual, mas o corpo não herda nada, só a aparência física, né? E os problemas que vêm do próprio organismo. Tá? Então, Kant está nos ensinando, pelo amor de Deus, gente. Ele era um espírito, olha lá o que ele está dizendo, Kardec dele, ele é um homem de bem. Já leram um homem de bem no Evangelho? Ele é um espírito superior em todos os aspectos. Ah, sim. Então, o André está pedindo aqui para eu fazer um reforço nessa questão. 2019, os espíritos superiores, nenhum espírito pode fixar data de nada. Não pode. É proibido. O Livro dos Médiuns diz: qualquer anúncio de datas prefixada é indício de mistificação. Os espíritos não podem. O espírito de verdade disse: nós não podemos fixar data, só Deus sabe a data dos acontecimentos das coisas. Não pode, é uma lei. Então, 2012 passou e vai passar, e fim do mundo é o que não falta, tem um montão aí de acontecimento. Qualquer data que alguém fixa, não pode. E ele está novamente dizendo ali: não pode, não podemos fixar data, ok? Então, respeitamos quem falou, ou quem disse que foi, que não foi, não sei, não me importa. A lei diz que não é possível, ok, gente? Tudo bem? Tá? Aqui, um espírito superior que veio explicar pra gente. Olha lá, e nós falamos sobre isso ontem. Por quê? Tem a ver com a ciência espírita. Kardec pergunta aos espíritos: qual médium poderia classificar de perfeito? Olha o que os espíritos respondem: perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem os quais não estariam nela. Se fossem perfeitos, ninguém estava na Terra. Se fôssemos bem bons, já não é motivo para estar na Terra. Diz, portanto, bom médium, e já é muito. Olha o que ele fala: hein? Bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Bons médiuns são raros. Médium perfeito seria aquele com o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. É aquilo que aparece lá em Genezaré, né? Não sei se é Genezaré agora, ou Guidara, não lembro. Que Jesus vem passando e os espíritos falam: aqui, filho de Davi, que tem conosco, pelo amor de Deus, já vem para cá, está vindo para cá, eu estou indo para lá. Isso sim, os espíritos nem tentam, mas esse aí não. O melhor, olha lá, o bom médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, médium perfeito não existe. Agora imagine um médium bom. Esse aí que está na sua mente, ele já foi enganado muitas vezes. Muitas. Aí Kardec não fica satisfeito e pergunta: mas se ele só com os bons simpatiza, como permitem este que ele seja enganado? Eu já vi muito assim: não, mas o espírito tal nunca ia deixar fulano ser enganado. Vamos ver o que o espiritismo fala. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médios, para lhe exercitar a ponderação, para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, o médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado em algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Isto é espiritismo, é realidade. Poxa, mas então se os médios mais perfeitos que passaram pela Terra foram enganados muitas vezes, como eu vou saber
O que é engano e o que não é? Estudando a doutrina. A misericórdia de Deus veio trazendo a doutrina para eu sair separando. Aí o erro faço o quê? Faz um desconto. Separa o que é bom e deixa para lá o que não é. Ponto. Só que nós temos ainda a tendência à geografia, o estudo dos santos. Só vê o lado bom e esquece as imperfeições. E aí, quando fazemos isso, os seres vão sendo mitificados, vão ficando tão distante, que a gente acha que nunca vai alcançá-lo. Mas eles também têm seus pontos fracos. Certo? Eu boto a referência, depois vocês vão lá procurar. Tá? E aí, para terminar, quase, você é espírita e descobriu uma informação doutrinária. Ficou com raiva do portador da informação? Ficou com raiva de si mesmo envergonhado? Ficou com medo? Sentiu o chão abrir-se na sua frente? Vai tentar não ouvir mais sobre essas coisas para não se contaminar? Vai tentar que as pessoas que falam sobre essas coisas não falem mais? Então a sua fé está abalada. Sua fé ainda é vacilante. E Kardec completa: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tem estudos comprovados que mostram que a passagem da mulher adulta não existiu. E aí a pessoa, um cara que é materialista vem perguntar para mim: e aí, Jó, e agora? E agora? Hã? Eu falei assim: ué, o que tem? O Espiritismo não nasceu da Bíblia. Nasceu? O Espiritismo nasceu dos fenômenos. Ok? Agora, se Jesus casou ou não casou, se teve filho ou não teve filho, não faz a menor diferença. O que precisamos dele é a lição moral. A lição, existindo ou não existindo, nos torna melhor? Então vamos usar. Ponto. Percebe? Isso é ser espírita. Não é ficar preso às coisas. Temos que ficar preso ao conhecimento. Isto é ciência espírita. Isto é estudar. Mas isso é novo. A gente não está acostumado. A gente está acostumado a outra pessoa dar para a gente. Mas é a responsabilidade de cada um estudar a doutrina espírita. Cada um de nós. Porque no mundo espiritual seremos mais felizes ou menos de acordo com aquilo que a gente faz. Ponto. Então o Jesus histórico abala a igreja, abala os protestantes, mas não pode abalar o espírito. Não pode. Porque a nossa fé, se estudarmos direitinho, ela se torna inabalável. E face a face com a razão. Vamos lá, estuda aí, mostra aí. Está comprovado? Então a gente aceita. Acabou, ponto. Ah, mas eu tenho um espírito que fala. O espírito, ele pode falar, como disse já o nosso amigo Cândido, como já ensinou o Kardec. Todos nós temos as nossas dificuldades, ok? Tudo bem? Então, agora, fazendo a propaganda para que a sua fé se torne inabalável, você precisa estudar muitas vezes com profundidade as 21 obras fundamentais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Obras póstumas como um livro de referência, não como uma obra fundamental. O que é o Espiritismo? O Espiritismo na sua expressão mais simples. A Revista Espírita, que são 12 volumes. A Obsessão é um de estudo também, Principiante Espírita. E a Viagem Espírita. Então, gente, estudem essas obras e, se vocês adquirirem um conhecimento razoável, a fé de vocês vai se tornar inabalável e vocês terão a fé raciocinada também. E todas as outras obras, todas, eu posso ler, eu devo ler. Kardec diz no Livro dos Médios: aquele que quer tudo saber, deve tudo ler, tanto as apologias quanto as críticas. Leia tudo e retende o que é bom. E vamos ter misericórdia com os espíritos.
Nós erramos, eles também podem errar. Foi a primeira conclusão que o Kardec tirou, que os espíritos não sabem tudo. Por isso que ele pensou, não é só o São Luís que vai dar a mensagem, tem que ser todos. O que eles concordam é que é doutrina, o que só um fala não é doutrina. Tudo bem, gente? Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. O passe de corrente? Não, passe coletivo. O passe coletivo é o passe. É a mesma coisa. Tem gente aqui encarnada que vai doar o fluido, ok? E quem está receptivo vai receber. Os espíritos que estão à volta, imagina assim, caso individual. Eu estou aqui, estou bem, feliz, concentrado. Vou doar o meu fluido para ele e os espíritos vão doar também, ok? O que é o passe coletivo? Eu vou doar para todos, vários médiuns, e os espíritos que estão aqui vão doar individualmente. Não faz diferença. O problema é que a gente vai ficar preso, né? Igual o médium que estala os dedos, eu quero que sopra, eu quero que faz aqui. Não, isso aí não faz diferença nenhuma. Ok, gente? Tudo bem? E agora, passe de corrente. Assim, corrente... Não tem necessidade. Não tem necessidade, tá? Mas também não é errado, gente. Por favor, o que você faz, você pode continuar fazendo. Estou falando, né? Você quer tomar uma aspirina? Você pode tomar aspirina e rezar Ave Maria. Você pode também, tá? O fluido é um fluido, ok? Se a pessoa está bem, tudo bem? Então, é porque a gente tem ainda esse ranço, né? Então tem que tirar, tem que acabar. Não, vamos parar com isso. Vamos estudar e, de acordo com o consentimento da razão e do coração, as nossas atitudes vão mudando. Agora, o dar a mão, não sei o que, não tem necessidade. Espalmar a mão, né? Fechar os olhos, descruzar a perna, isso aí é um detalhe. Tudo na cabeça da gente, tá? Imagina o seguinte, tem alguém passando mal no ônibus na praia. Assim, vamos botar uma tenda aqui, bota uma luzinha azul, né? Em um lugar é azul, no outro é verde, no outro é vermelho. Oi. Nada de erro. Então, se eu vier na casa dos espíritas, se eu quiser levantar os pés para cima e ficar para receber o passo, eu posso? Olha, você... É uma questão de disciplina. Sim. É isso aí. Espírita sem disciplina não é doutrina. É uma disciplina da dinâmica social. É lógico. Assim, o passe vai influenciar... Sim, não estou contestando, olha só. Preste atenção. Agora a gente saiu do campo espiritual e entramos no campo social, ok? Jorge, você vai receber o passe. Aí eu vou vir aqui de sunguinha, fio dental, tá? Receber o passe. Eu posso me concentrar ao ponto de receber? Posso. Agora, o constrangimento que eu vou causar nas pessoas é desagradável. Então, existe uma dinâmica que diz, olha, gente, existe um traje mínimo que a gente deve ir em tal lugar. É respeito. Se eu for comer na sua casa e meter o pé na mesa, né, você vai falar, meu irmão, aqui é a minha casa, por favor, respeita a minha casa. Percebe? Isso aí é dinâmica social. O espiritual é o processo, é fluido que vem e chega na pessoa. Agora, como a gente vai fazer isso? Se eu acho que deve apagar a luz, se eu acho que não deve, isso é dinâmica social. Tudo bem? E nós respeitamos. Não existe um centro, um único centro que a dinâmica social é igual a outro. Você já viu? Não, só o McDonald's. McDonald's é tudo igual, né? Você vai na China, você vai nos Estados Unidos, tudo igual. Mas centro espírita não. Porque essa parte é a nossa responsabilidade. Quem vai ser o presidente, quem são os espíritos que tem que decidir? Somos nós. Tudo bem, gente? Tudo bem? Muito obrigado a vocês pela oportunidade, a estadia aqui nessa cidade maravilhosa. Fui muito bem tratado por todos vocês e espero voltar o mais breve possível, se vocês quiserem, claro. Né? Porque eu fico feliz, porque eu não posso perder esse emprego. O patrão paga em dia e paga bem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, tá bom? Muito obrigado.